Olá, estamos mais uma vez aqui com o Vem Cá Podcast e é uma satisfação enorme receber você que está aí assistindo cada sequência desse episódio dessa temporada do Profissão Gestor. O Vem Cá Podcast ele surgiu exatamente para poder te ajudar a se tornar uma pessoa e uma profissional ainda melhor. Hoje eu estou aqui querendo dizer para você que se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita agora mesmo para fazer a sua inscrição e já ativa aí o sininho. Mais uma vez estou aqui com ele, Taylor Cartacho, Olá, meu companheiro nessa jornada. Uma jornada extraordinária. Hoje vamos falar aqui com duas pessoas extraordinárias e um segmento que nós amamos, que é a alimentação. Será um grande podcast. O Taylor, ele sempre dá spoiler logo das minhas convidadas. Ele sempre deixa vocês aí já com as anteninhas ligadas. E hoje eu estou com duas pessoas que eu conheci no curso de formação de gestores e gerentes. Elas foram as duas primeiras pessoas que compraram o curso, que acreditaram na proposta. E terminou que nós trocamos muitos assuntos. E eu fiquei encantada com a história delas, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. E aí convidei para que elas viessem compartilhar com vocês essas experiências. Nós estamos aqui hoje com a Larissa e com a Marina, a Larissa Cardoso e a Marina Araújo, essas duas mulheres maravilhosas que comandam aí uma rede de restaurantes na nossa capital. Então sejam muito bem-vindas, Larissa e Marina. Obrigada pelo convite. Espero que vocês possam aí contar para as pessoas a experiência que vocês já têm nesse ramo de gestão e também nesse ramo, como disse aí o Taylor, de alimentação. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, é um prazer, né, receber esse convite de vocês. Nós estamos aqui para trocar, né, trocar essas ideias, a gente conversar. E é uma satisfação muito grande estar aqui participando do podcast. E você, me conte mais, quem é você? Quem é Larissa? Bom, eu sou a Larissa Cardoso, né, tenho 33 anos, sou mãe do Ravi, esposa do Márcio. E a Larissa, né, eu me formei em Direito em 2014 e eu nunca me identifiquei, né? Não me identifiquei de forma alguma com o curso em si. Me formei, trabalhei durante 4 anos na área do direito e eu não me achava profissionalmente. E isso me deixava até frustrada, né? Porque eu via muitos amigos trabalhando e eu não estava naquele local que eu queria. E aí eu decidi fazer uma transição de carreira. Decidi mudar o meu foco. E aí foi quando surgiu a oportunidade para eu trabalhar no Grupo Gran Cru, Teresina, como auxiliar administrativa. E aí eu recebi, né, fui para a seleção, muito, como é que eu posso dizer, insegura, porque o meu currículo era só voltado ao direito. Mas eu sabia que se eu fosse fazer essa transição de carreira, eu ia ter que começar de baixo, eu ia ter que começar lá, né? E aí, quando eu fui para a entrevista, o meu chefe até perguntou, Larissa, mas você com um currículo desse, podendo estar ganhando mais, você vai querer ser um auxiliar administrativo para ganhar isso? Aí eu falei, não, eu quero, porque se qualquer lugar que eu for trabalhar, eu vou, de fato, receber menos. Mas como eu quero, uma coisa eu tinha certeza, eu não quero trabalhar com direito, então eu quero entrar em outro ramo. Então, eu costumo dizer que eu não escolhi a gestão me escolheu. Porque eu entrei nesse trabalho como auxiliar administrativo e com 1 ano eu passei a ser gestora do grupo. Que maravilha, eu também sou formada em Direito. Olha aí. E também fiz essa transição de carreira, eu também não me identificava. Uhum. E aí, quando você começou a falar aí, eu me trouxe essa lembrança do quanto que é bom trabalhar com aquilo que a gente ama. Mas já eu volto a falar contigo, quero agora aí que a nossa querida Marina fale um pouco dela. Fale aí quem é você pra gente, Marina. Olá, tudo bem? Quero também agradecer pelo convite, né? Pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui, de falar um pouco das nossas experiências, do que a gente vive no dia a dia. Eu tenho 2 filhos, o Marcos e o Matheus, e atualmente trabalho como coordenadora de compras no Grupo Gran Cru, juntamente com a minha dupla, que é como a gente se chama, né? É a dupla dinâmica. Desde sempre, a gente se deu muito bem. Eu comecei lá em 2014 no Habib's, né? No grupo de alimentação. E eu me afastei um pouco, depois eu comecei a fazer o curso de recursos humanos, e aí voltei para o escritório. Logo depois,
da seleção, tipo, acabou a seleção, eu fui chamada para poder participar por conta da demanda que estava muito grande para abrir outro restaurante. E assim que abriu, aí eu fui para o Cabana Del Primo na época. E lá eu fiquei até 2020, né? Mais ou menos em março, se eu não me engano. Que foi o tempo da pandemia, né? E aquele momento, assim, que eu tive que me afastar por 5 meses, mais ou menos. E aí, logo depois, eu retornei, né? E eu fiquei, naquela época que eu fiquei em casa, eu fiquei, meu Deus do céu, eu tenho 2 filhos. Inclusive, um era pequenininho, né? De meses. E aí, a antiga gerente me ligou perguntando se eu queria voltar. Só que não era mais para o cargo que eu estava antes, que era de almoxarife, né? E sim para atendente / caixa de delivery. Eu disse, quero sim, com toda certeza. Eu quero é trabalhar, não importa o que eu vou fazer. E o horário era à noite, então foi um desafio muito grande, porque eu trabalhava durante o dia. E aí, de repente, eu tive que começar a trabalhar à noite, mas que foi uma experiência, assim, que valeu muito para mim. Falando com o cliente, no caixa, que era uma coisa que eu não tinha feito, embalando os produtos e tudo mais, né? E aí, logo depois, surgiu a oportunidade de subir para o escritório. A antiga gerente passou no concurso e saiu, e a Isabela assumiu, né? Outra gerente. E aí, eu fui ajudar ela. E pouco tempo depois, eu tive que ir para o setor de compras, que às vezes eu converso com a Larissa, eu digo, eu fui porque eu fui obrigada, mas não era o que eu queria. Eu gostava da parte de auxiliar administrativo, né? E aí, tive que mudar mais uma vez para o de compras, e aí apareceu a oportunidade da Larissa chegar lá no restaurante, né? E eu, com toda a minha delicadeza, brincadeira, eu sou mais assim, explosiva, eu não tenho tanta paciência, mas estou trabalhando isso. E a Larissa chegou lá, tipo, sem saber realmente nada, e eu tive que passar todo o meu conhecimento para ela, né? Então, só que parece que foi uma coisa assim de Deus. Eu digo para a Larissa e digo para a Aline, que é a gerente de marketing também, que foi quem trouxe a Larissa para o grupo, né? Deu o currículo. Eu digo que eu tenho uma Marina antes e depois de vocês duas, porque eu era totalmente diferente antes dela. E parece que foi uma ligação assim tão grande que a Larissa me perguntava assim, Marina, não sei o que é isso aqui. Aí eu ia lá, assim, Larissa, tu com a voz calma, mansa, dava 2, 3, 4 vezes. A Larissa, meu Deus, essa menina vai me detestar, não sei o quê. E eu ia lá, ensinava e tudo mais. E aí, a partir dali, a gente construiu uma parceria muito grande, que eu fico assim... Às vezes eu fico, meu Deus, como é que pode? A nossa vida dá assim, às vezes aparecem as pessoas assim. E hoje a gente tem uma ligação muito boa, tanto no trabalho, no dia a dia, como em casa e tudo mais. E aí, a partir dali foi só crescendo, né? A gente ensinando uma outra, se ajudando, até que apareceu a oportunidade de entrar aí no mundo da gestão, no qual a gente está engateando ainda, né? Mas estamos muito focadas. Maravilha. Eu acho muito interessante esse tipo de histórias, porque daí a gente consegue pegar a essência de muita coisa. O quanto que você foi criando outras habilidades. Sim. O quanto que você foi trabalhando o seu emocional diante disso. E ali você já estava criando um propósito também, que era ensinar. Que é levar o seu conhecimento, aquilo que você tinha, para outras pessoas. E daí hoje você tem aí uma parceira de trabalho que realmente tem tido muito sucesso, porque vocês comandam aí 4 grupos, não é isso? E que Sim. isso, Karine, assim, nas empresas, às vezes você não vê tanto. As pessoas têm medo de passar o seu conhecimento para os colegas, porque tem medo de perder uma vaga, porque tem medo... E é justamente o contrário. Eu lembro que na minha primeira experiência profissional, a minha gerente, ela dizia assim, ó, Teilo, na época eu era atendente, e ela dizia, ó, Teilo, tu só vai ser promovido se tu formar alguém melhor do que você. Aí eu botei aquilo na minha cabeça e, tudo bem. Pois eu peguei uma pessoa, treinei, e aí ela ficou melhor do que eu, fui promovido. Depois que eu era promovido, agora você só vai ser gerente trainee quando você tiver alguém que ele seja melhor do que você. E assim sucessivamente, né? Quando a gente cria essa cultura dentro da empresa, a gente consegue identificar vários talentos que às vezes estão ali sem oportunidade, com vontade, né? Assim, eu admiro muito. Quando você identificou isso e abraçou a ideia e passou o conhecimento, a empresa cresce demais, você cresce, Sim. a empresa vai se expandir e você vai ter essa oportunidade de crescer mais ainda. E quem não compartilha se torna egoísta. Exatamente. É verdade. Eu passei por 2 gestões, né? Assim, no decorrer da minha vida. E uma era muito... Só eu sei fazer. Tudo era só eu faço, só eu sei. Muito E centralizadora. Muito centralizadora, exatamente. E aí, logo, bem depois, eu passei por outra gestão, que foi ela que me ensinou
a maioria das coisas que eu sei hoje, que foi a Isabela, não só para mim, como para a Larissa, né? Porque ela tinha muito isso de o que eu sei, eu quero passar. E eu quero que você faça melhor. Então, ali, eu pude aprender muito com ela. Ela saiu do restaurante, mas ela já vinha preparando eu e a Larissa para assumir o lugar dela. Depois que ela saiu, ela conversou com a gente sobre, né? Ela passava literalmente tudo. As mínimas coisas ela passava. Olha, eu quero que vocês façam assim, é assim, assado. Mas se você tiver uma forma melhor de fazer, você diz que a gente tenta fazer e tal. Então, realmente, a gente pegou muito isso dela. E é o que a gente quer passar para os nossos colaboradores, né, da empresa, que eles podem, que eles são capazes, que eles são inteligentes e que a gente realmente quer que eles cresçam junto com a gente. E isso é ser líder. Exatamente. Então, ela acreditou na gente quando nem a gente acreditava, Exatamente. né? Eu não acreditava em mim, a Marina não acreditava nela. Então, ela acreditava, ela falava, meninas, vocês conseguem. E a gente ficava, será? Não, não dá, não. A gente não tem esse conhecimento. Então, ela foi passando, né? Todo esse conhecimento. E hoje em dia, o que a gente aplica na nossa gestão, lá nos restaurantes, é exatamente isso. É passar, fazer com que a nossa equipe, ela tenha autonomia e ela seja uma equipe resolutiva. Sim, Né? sim. A gente passa tudo para eles. E isso é muito bom, porque aí a gente consegue, de fato, fazer a gestão. Porque se a gente ficar parando, centralizando o nosso conhecimento, a gente vai ficar sempre apagando incêndio. A gente vai ficar Exatamente. sempre parando o nosso trabalho para resolver o trabalho de outro setor, o problema de outro setor. E isso é maturidade. Maturidade. Porque quando você entende isso, realmente a empresa ela está em outro patamar. Então, vocês hoje têm o Gran Cru, tem o Bora, o Forno E o parrilha. e o Parrilha. E a Dácia, que é a confeitaria, né? Isso. Dentro da Gran Certo. Cru. Então, hoje vocês contam com quantos colaboradores na rede de restaurantes? Cerca de 140 colaboradores. Imagina, Taylor, 140 colaboradores. Muita cabecinha para gerenciar. Muitos viu? homens Muito. também, não é isso? A maioria homens. são homens, a maioria. Deve ter muito dominante também. Deve. Né? Tem. O administrativo, na verdade, que é formado por mulheres, né? O chefe, que é o Zé Luiz, que é como a gente costuma falar dele, né? Um apelido carinhoso aí que vem de muito tempo. O Zé Luiz é o proprietário Isso. e também o líder de vocês, que é ele e a Exatamente. Danuska. E a Danuska. Exatamente. Danuska, né? Que são os líderes de vocês. Exatamente, ele vive dizendo, as mulheres vão dominar o mercado. Olha, essa sala aqui, essa administração é formada só por mulheres. Não sei. Ele disse, é isso mesmo, vamos trazer mais, né? Isso. A gente brinca muito com relação a isso. E assim, o bom lá é que nós temos o organograma da empresa, ele é muito bem estruturado. Ele né? não é só de enfeite. Não, é ele é isso? extremamente- Ele é realmente vivido na prática. Exatamente. Isso é então, muito bom. Nós temos muita dificuldade, né, Muita Taylor? com dificuldade. isso? Às vezes, o organograma, às vezes, está só como um quadro ali na parede e ele não é vivenciado, né? Assim, é feito, mas não é cumprido, né? Quando você cria um organograma e um fluxograma numa empresa e você segue, né? Assim, a chance de você conseguir ter êxito na sua operação era muito maior. Você falando disso aí, vocês falaram de organograma. Semana passada eu vi uma colaboradora, a gente estava fazendo uma reunião, ela pegou e falou assim, agora que está muito melhor na empresa, porque a gente não precisa mais ficar com essa besteira de ficar com hierarquia. E eu prestando atenção naquilo, eu peguei e falei, olha, deixa eu te falar, isso não é besteira. São hierarquias. Isso não significa dizer que você não possa dar a sua opinião, mas é interessante seguir os fluxos. Mas olha a mentalidade. A pessoa ela acha que quando você vai impedi-la de falar com alguém que ela não deveria falar, é porque você está barrando, e não é, isso é organização. Imagina lá, os seus líderes ter que estar toda hora resolvendo o problema do operacional. Como é que eles vão pensar no estratégico? Como é que eles vão pensar no crescimento da empresa? Como é que eles vão ter tempo para poder pensar no que realmente é importante? E aí o colaborador que está lá na ponta, muitas vezes ele acha que isso é uma bobagem. E não é. E eu fiquei olhando assim para aquela colaboradora, ela falando aquilo. Tipo assim, agora está muito melhor aqui, como se dissesse, eu posso falar com quem eu quero e tudo. E você percebe que falta muita maturidade dentro das empresas, das pessoas entenderem que a empresa não é uma família. Sim. A empresa ela é um local de trabalho, porque as pessoas acham que a empresa é uma família. E não é. Não é um time. É um time. uma É um time. equipe, E, né? e como equipe, cada Família um tem é a que estar sua no seu família, local. não é dele. Família é a sua casa, Sua sua família, sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho. Mas não é a empresa. Então, eu venho muito com essa cultura de tirar esse romantismo.
que existe. Ai, é minha família, é minha segunda casa. Ah, porque é como se fosse um pai e uma mãe. Não, tudo bem, você pode ter a consideração, o respeito. Porém, a gente precisa ter a maturidade de entender que colocou o pé na empresa, dali para dentro é uma empresa que precisa gerar lucro, que precisa ter resultados e que mesmo que seja seu parente de verdade de sangue, você tenha que ter um compromisso. Porque aquela empresa precisa pagar as contas. Ou a empresa de vocês não começa o mês devendo? Porque toda empresa que eu vou começa o mês devendo. Não é isso? Folha, funcionário, Folha de imposto. pagamento. E até quando começa a vender, começa a gerar dívida, porque a gente paga para vender. E toda Exatamente. venda tem um custo. Eu digo muito isso. Toda venda tem um custo. Então, você, quando vai vender, você precisa vender, inclusive, certo. Você precisa ter lá. Vocês têm ficha técnica. Sim, a gente trabalha com ficha técnica. E isso é que vai direcionar na tua precificação. O CMV, a gente vai E olhando o CMV. fala pra gente um pouco mais a respeito da ficha técnica, como é que você faz essa gestão de ficha técnica. Pronto. Eu sei que deve ter muita empresa aí com muita dificuldade de gestão de ficha técnica. Às vezes eles criam uma ficha técnica e não dá continuidade. Às vezes a pessoa que está na cozinha, às vezes ele não quer seguir a ficha técnica. É besteira. É besteira. Pra quê? Eu Quer já fazer tenho essa prática. receita de cabeça. Isso aqui eu sei fazer só no olho. E é exatamente Né? isso. Fala pra gente para poder a gente conseguir contribuir aí com outras empresas. Essa dificuldade, essa resistência das pessoas seguirem os E processos. eu acho que não é fácil você botar a ficha técnica e como empresa, ó, vai seguir a ficha técnica. Então, assim, a gente passou por um ano de consultoria de estoque, né? A gente teve para ajustar, alinhar, né, o estoque. E para a gente ajustar o estoque, a gente precisava alinhar também essa questão das fichas técnicas, as produções que eram feitas na cozinha. E no início, como a gente tem vários colaboradores, a maioria homem, então quando um colaborador chega, ele já vem com vícios, né? Com vícios, já vem de outros restaurantes que não têm essa organização, esse controle que nós temos. Então, a gente foi mesmo um processo de educá-los, né, de trabalhar, de mostrar a importância da ficha técnica, de mostrar para eles os números, de mostrar os desperdícios. Então, a gente sentava todo mês com eles e apresentava, porque não adianta a gente só chegar e falar. A gente tem que mostrar os números, fazer com que eles entendam como que a gente consegue calcular o CMV. Então, a gente dava uma aula para eles. E isso faz muita diferença, né? Porque eles realmente, a partir disso, eles começaram a abraçar e entender a importância de cada grama de qualquer produto que seja, que é importante ser anotado. A gente trabalha com alguns colaboradores que são mais velhos, né? E é um pouco mais difícil, mas mesmo assim esses que no início lá davam trabalho, eles, Dani, que é a apontadora, né? Anota aqui para mim, ela ia lá com toda a paciência, anotava para eles, observava, mas até chegar realmente assim nesse ponto deles Nesse realmente... engajamento, né? Isso, deles entenderem a importância. Engajar a equipe no propósito. Foi um processo muito grande, né? Foi bem demorado. Isso é muito importante, só um parêntese para você terminar de falar da ficha técnica, que eu sempre falo isso nos meus treinamentos. Nós temos níveis de consciência. Nós temos 7 níveis de consciência, lá do animalesco até a maestria. Então, por que as pessoas têm dificuldade de aceitar essas regras? Exatamente pelo seu nível de consciência. Por isso que é muito interessante você chegar e explicar, mostrar o porquê que aquilo é fundamental. Sim. Aquilo ali está economizando, aquilo ali está ajudando outras pessoas. Então, quando eu deixo de dispersar, eu ajudo uma vida, eu dou um prato de comida, eu converto isso socialmente, eu consigo lhe pagar melhor, eu consigo lhe dar uma bonificação. Então, esse trabalho que vocês falaram aí de conscientização é o que precisa ser feito em muita empresa. Sim. E o que é que falta muitas vezes? É o líder. Sim. O líder, ele precisa trabalhar sua consciência para que ele entenda a importância de conscientizar as pessoas da forma certa. Por isso, cada vez mais eu digo, quem é líder precisa entender obrigatoriamente de pessoas. E ainda digo mais, precisa entender do cérebro humano. Por quê? Porque é muito desafiador você lidar com todas as camadas do ser humano. Quando você vai dar um feedback, quando você vai falar com a pessoa, você acessa diretamente essas camadas, acessa aquelas feridas mais profundas que ele tem, porque a pessoa já fica ali na retaguarda, ela já fica ali armada, reativa. Então, é um grande desafio mesmo. E, pelo que eu percebo, vocês têm muito cuidado com isso. Sim, a gente tem muito cuidado. Então, para a gente chegar à parte das fichas técnicas, a gente fez todo esse trabalho. Porque não adianta você só chegar e impor, né? Quando você chega e impõe, isso não é um papel de líder.
né? Então, você tem que chegar e explicar e fazer com que eles entendam. E acompanhar, né? Exatamente. Então, aí surgiram um cargo que a gente fez, que a gente criou lá, que é o de apontador. Que é a pessoa que vai estar na cozinha apontando, anotando, conferindo se os nossos colaboradores estão acompanhando, de fato, o processo da ficha técnica. Então, hoje em dia, como é que funciona? A gente faz a ficha técnica e aí, quando o colaborador ele precisa fazer uma produção, vamos supor, de molho de tomate, um molho barbecue, então ele chega para a apontadora e pede, Dani, eu quero o Paulo, né? A Dani e o Paulo, que são nossos apontadores. Aí chega para eles e fala, eu quero a ficha do molho. Aí eles imprimem a ficha técnica do nosso sistema e passa para o colaborador. E aí eles ficam lá acompanhando se tem a mudança de alguma gramatura, eles anotam. E depois, tudo isso é passado para o sistema. Porque com essa ficha técnica atualizada, essas produções atualizadas no sistema, a gente consegue pegar realmente o custo daquele prato, de acordo com o valor do insumo que entrou na nota fiscal. Então, a gente tem esse trabalho de fazer essas produções diariamente. Não adianta eu fazer a produção hoje e lançar daqui a 3 dias no sistema, porque ele vai puxar o custo errado. Olha que interessante. Diariamente. E aí, Karen, tá um dos grandes segredos para um grande indicador que é chamado lucratividade. Se você não tem controle do prato, se você não tem o controle de ter essas fichas atualizadas diariamente, você não tem como saber o custo da mercadoria vendida. Sim. Porque vender é importante, mas você tem que vender correto. Então, para que você possa vender correto, você tem que saber o custo da mercadoria vendida. E o CMV é um dos principais indicadores quem trabalha com alimentação. E não é fácil você fazer essa gestão. Assim, parabéns pela criação desse cargo. Assim, nem toda empresa tem essa percepção e esse cuidado de ter alguém ali. É praticamente uma auditoria. Sim. Né? E o Dentro da cozinha. interessante é porque elas tiraram aquele nome supervisor, aqueles nomes mais grotescos, pesados, né? e botaram um apontador que está ali apontando, direcionando, uma coisa mais humana, né? mais humana. Isso é muito interessante. E E aí, continua essa história, porque tô achando legal. De vez em quando a gente interrompe para poder complementar, Sim. mas é muito interessante de ouvir. Então, é basicamente isso que a gente faz. E aí entra o trabalho da Marina. Como a Marina é a coordenadora de compras e ela está muito ligada com o setor de compras, quando ela vê que um insumo ele já passou do valor, a gente vai recalcular todo o CMV dos pratos e produções que levam aquele insumo. Sim, e a gente vive... tem alguns... Como a gente trabalha com muita coisa de fora, às vezes a gente fica preso em alguns fornecedores, porque tem algumas marcas, por exemplo, que só tem naquele lugar e a gente fica um pouco preso. Mas o que dá para a gente ir conseguindo ajustar, a gente vai fazendo. A gente preza muito pela qualidade. Então, às vezes, por isso não é tão fácil... vamos trocar por esse aqui. Não. Inclusive, é um dos nossos valores, né? Padrão e qualidade. A gente realmente preza por isso. E a gente tenta fazer um trabalho, assim... De cotação, no que dá, né? Porque às vezes não dá. De cotação, de ir atrás de novos fornecedores para poder alinhar, para poder buscar. A gente faz muito teste, muito. Vira e mexe, a gente está conseguindo um fornecedor novo de bacalhau, um fornecedor novo de camarão, para a gente começar a ver os custos, porque... Às vezes, o camarão de um lugar rende menos do que o de outro. Sim. E aí, a gente vai para a ficha técnica, né? Então, a gente realmente faz esse trabalho de cotar, de procurar, de ver, às vezes, até de ver com alguém se já trabalhou com aquele fornecedor ou não. Enfim. Comprar é mais difícil do que vender. Às vezes, a gente pensa que só vender é difícil, mas comprar é difícil também. Até porque, pela compra... ela pode prejudicar todo um lucro. Pode prejudicar todo o lucro, a qualidade, a marca, comprar errado. Gerar estoque, desperdício. É um setor que você precisa ter realmente delicado, setor de compras. Muita atenção, muito conhecimento e muita experiência também, né? Ouvir bastante. Eu acompanho assim, a Tuane, né, que é do setor de compras, e a Sandra. E a gente tenta trabalhar com o máximo de 21 dias, no máximo, e entre 21 e um mês, né? Porque vem produto de fora. E, às vezes, quando atrasa produto, é muito ruim para a gente, porque nem sempre tem o nosso produto em Teresina, ou quando tem é nos supermercados, então se eu pago
um valor X no fornecedor, quando é aqui, ele dobra. E aí altera o custo. Aí, às vezes, a gente está vendendo lá, o valor final já não está compensando, porque teve aquela compra de emergência e tal. Então, a gente fica realmente sempre tendo esse controle de Planejamento de compras, planejamento Ou de seja, compras, um exatamente. restaurante, e assim como qualquer empresa, mas eu vejo assim que o restaurante ele é bem desafiador. Você precisa realmente ter uma gestão profissionalizada. E a gente preza muito, como a Marina falou, pelo padrão de qualidade. E eu ia falar sobre isso também, os valores. Eu vi que vocês não compram de um fornecedor somente pelo preço. Não pode baixar a qualidade. A qualidade ela é um valor que vocês vivem A realmente. qualidade passa a ser um indicador, né? Exatamente. Então, quando a gente vai mudar, como a Marina falou, a questão do camarão, a gente acha um novo fornecedor, mas a gente não já compra e bota para o cliente, A gente não. faz testes. A gente faz testes. Vários e testes. vários testes a gente vai provando. Aí a gente vai pro desperdício, a gente faz o porcionamento, vê o CMV. Mas se o CMV é bom, o valor é bom, o desperdício dele é bom, mas se é na qualidade, ele perde, ele já está descartado. A gente, às vezes, prefere realmente pagar mais caro, mas que lá na ponta, o cliente, para a gente, é o mais importante. Então, ele realmente não pode sofrer dano algum. Ele tem que entrar lá no restaurante, ser bem atendido, comer uma comida de qualidade e sair de lá querendo voltar no dia seguinte. A gente realmente preza por isso. A gente preza É por isso muito. que vocês estão há tanto tempo também no mercado, né? Sim, Isso, com sim. tanta referência, porque Teresina é uma cidade muito de moda e você percebe que tem alguns lugares, como por exemplo a Rede Gran Cru, que são lugares que já estão fixos na cidade, já se tornaram um ponto turístico. Sim. É tipo assim, é o point. Né? Já tem aquele... Nós somos referência, né? Aquela referência realmente de uma comida boa, de um lugar agradável, um lugar elegante. Atendimento de qualidade. De qualidade. Lá, inclusive, tem uma sobremesa de pistache que eu amo. O pudim de pistache. Ai, nossa, uma delícia. Muito bom. Maravilhoso. Uma delícia. O Taylor tinha perguntado aqui nos bastidores sobre como que entra um novo prato. Fiquei curioso para saber como é que vocês inserem um novo prato no cardápio, como é que é esse processo? Existe todo um processo. Eu acho que o cliente, quando ele chega no restaurante, eu acho que ele não imagina que por trás daquele prato existe todo um processo, né, até chegar àquele prato. Nós temos hoje o nosso chefe consultor, Guilherme Cândido, né? Ele é de São Paulo. E ele vem todo mês para cá para a gente fazer essas criações, modificações. Se você pegar o nosso cardápio, nós somos um grupo que a gente tem essa variação no nosso cardápio. A gente gosta de inovar, né? A gente gosta de estar inovando, de trazendo coisas novas, coisas que não tem em Teresina. Então, ele vem para cá, aí ele traz a ideia. Aí entra a Marina com o setor de compras. Para ir atrás dos insumos, para deixar tudo no ponto, para quando ele chegar, já começar a produzir. Aí ele chega os produtos, ele passa a ideia, aí vai para a parte do porcionamento, se é um peixe. O que ele diz, eu quero assim. Então, ele vai para o porcionamento, diz como é que quer que eu seja o corte. Aí a gente vai para a montagem do prato. Quando ele vai fazendo os testes, a apontadora já está lá, anotando a ficha técnica. Se esse prato vai ser aprovado ou não, ela já está anotando. Então, ali, aí vamos para o primeiro teste. A gente senta, a gente prova com os chefes de cozinha. Nós temos vários chefes de cozinha. Então, a gente vai ali provando. E aí, não, vamos mudar isso aqui, vamos alterar. Aí já altera, né? E a gente tem um sistema que a gente já coloca todo o processo. O que vai precisar comprar novo para esse prato, o que vai precisar de utensílio para comprar para esse prato, qual a previsão para esse prato entrar, qual a previsão de colocar. Então, a gente tem todo um processo. Não é simplesmente chegar e colocar. Então, passa por todo esse processo. Antes de um prato ser criado, a gente passa acho que umas 2 semanas provando. Só provando, testando, fazendo com que a cozinha esteja apta. A eficiência de produzir o prato, né? E o tempo também, vocês medem ali o tempo de produção? Sim, a gente mede o tempo de produção, o que é que já precisa deixar pronto no mise en place da cozinha, o que é que se vai entrar uma nova produção, um novo molho. Se ele está na engenharia do cardápio atual, né? Exatamente. E tem os dias mais fracos da semana, principalmente agora segunda-feira, a gente deixou aquele dia para as produções da semana. Então, como é um dia mais fraco do restaurante, então a gente pega
umas pessoas e já coloca para produzir, né, a quantidade para a semana, para facilitar nos outros dias que as outras pessoas vão folgar, que a demanda é maior. Então, realmente, tudo é etiquetado, tudo certinho. Tem a nutricionista que vai lá e fica de olho e observa tudo. Então, realmente, a gente pegou o dia mais fraco para literalmente fazer as produções do restaurante, para nos outros dias ficar mais fácil deles trabalharem. E olha o quanto que, vocês falando aí, eu fico desenhando na minha cabeça todo esse passo a passo. O quanto que é prazeroso você trabalhar em uma empresa organizada. Sim. Tem um processo validado, né? Porque eles têm um processo de trabalho validado. Isso, porque o empresário, ele precisa entender que quem mais dá valor a uma empresa organizada é o próprio colaborador. O colaborador, ele ama trabalhar numa empresa organizada, numa empresa com processos, numa empresa que tem regras, numa empresa que realmente investe nele. Eu converso muito, eu digo que eu conheço o perfil do dono e eu conheço o perfil do colaborador e o do gerente. Então, eu sei exatamente as dores e os desejos dele. E sempre que eu converso com um colaborador, ele fala que ama uma empresa organizada, que ama uma empresa com processos. Isso dá uma sensação boa. Você vê que a conversa, ela se torna prazerosa, leve. Você percebe que existe um começo, um meio e um fim. Que existe um direcionamento, que não é nada à toa, que tem um sistema, que tem um indicador. Sabe o que quer, onde quer chegar, né? Exatamente. E aí a Karine falou de indicador, e eu não poderia deixar de falar, né? Eu acho muito interessante, assim, eu sou uma pessoa muito analítica. Então, tudo que eu olho, eu procuro um indicador. O que está me indicando ali? Que indicador, que referência é que eu tenho, né? E nos bastidores que nós conversamos a respeito disso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais a respeito, e principalmente após o curso, né? De gerentes e gestores, né? Nós falamos bastante lá de indicadores, né? E eu deixei essa dica para todos os alunos do curso, né? Assim, eu estou te trazendo aqui alguns indicadores. Eu falei de alguns indicadores, mas quais são os indicadores que vocês vão criar? Quais os indicadores que vocês vão despertar? Fala um pouco a respeito de indicadores para a gente. Pronto, assim, os indicadores, não é fácil você criar um indicador. Então, como a gente já tem uma empresa organizada, como a gente já tem uma empresa que a gente consegue colher dados, dados reais, para a gente poder analisar e estudar, foi a partir daí que a gente começou a passar para essa parte dos indicadores, que não adianta a gente fazer um indicador se a gente não está organizado. Tem que ter organização, tem que ter sistema. As informações estão na empresa, mas quando você tem um sistema e tem ela organizado, você consegue pegar esses dados para transformar em indicadores. A gente tem que ter os números confiáveis. Confiáveis, né, disponíveis e confiáveis, né? Exatamente. E aí é uma coisa que a gente aprendeu no curso, inclusive, que a gente fala muito, os números, eles não mentem. Os números, eles não mentem. Se você tem uma empresa organizada, uma empresa que você consegue medir os números, então os números, ele vai estar lá. Então, a gente passa muito isso para o nosso colaborador. A gente começou a dizer, nós amamos números. A gente ouviu muito isso no curso, né? Eu amo números, eu amo gestão, eu amo lucro. Exatamente. O sucesso, ele é matemático, eu digo sempre isso. E aí, os nossos indicadores, hoje em dia, a gente faz o nosso balanço, né? Os nossos inventários. Quinzenal, na verdade. A gente faz o balanço dia 15 e faz o balanço dia 1º. Que nesse momento, a gente vai ver a questão do desperdício, né? A gente vai ver o que entrou, o que saiu. E a gente consegue medir a porcentagem de desperdícios e a gente passa para a equipe. A partir de aí, a gente criou metas. Exatamente. Todo setor tem metas. Né? Tem meta para bater, tem meta para atingir. E é muito interessante que quando a gente criou isso, eles ficavam, oh, meu Deus, por que esse povo inventa? Meta é só em vendas, agora a meta aqui também. Porque a gente já tem as metas de venda, né, com os nossos consultores. Então, eles ficavam, meu Deus, mas esse povo inventa. E aí, com o passar do tempo, eles ficam, e aí? Já fizeram a planilha, já calcularam, e aí, batemos a meta? Aí a gente começa a ver que eles começam a pegar engajar, né? A engajar. E eles ficam, e aí, batemos a meta? Hoje se passa tem o balanço hoje, se amanhã a gente já não dá o resultado, eles ficam, meu Deus, e agora? Será que a gente foi bem? Já Será que ficou na rotina, né? Já fica na rotina. E é incrível como eles realmente abraçaram isso, que hoje em dia, eles querem cada vez aumentar mais a meta. Eles querem realmente, quando a gente assim, caiu 1%, ele diz, poxa, não acredito. Eu digo, mas nós vamos melhorar no mês que vem, no balanço que vem. Vamos sim, não sei o quê. Aí depois eles vão procurar, mas o que foi que aconteceu? Qual foi o motivo disso? Não sei o quê. Às vezes, as fichas técnicas, elas interferem no resultado, né? Então, a gente realmente, a partir disso, a gente começa a levantar os dados e aí começa a olhar, por que queijo deu desperdício
deu maior do que o mês passado, aí vamos para a ficha. Por que manteiga foi isso? Não sei o quê. E aí eles ficam, Marina, mas eu acho que pode ser aquilo. E aquela varia. E não sei o quê. Eles ficam realmente procurando os motivos e eles tentando... ficam engajados. Engajados. Não é? Eles se sentem Exatamente. pertencentes. Exatamente. Isso é muito importante. A nossa equipe, assim, é maravilhosa, tanto da filial quanto da matriz. Eu só tenho a agradecer realmente pelo empenho, pela dedicação, que a gente sempre fala. Gente, muito obrigado pela dedicação, pelo tempo de vocês, porque a gente sai de casa para trabalhar, a gente passa mais tempo, às vezes, no nosso trabalho e tudo. Então, muito obrigada. A gente faz questão de agradecer realmente pela contribuição deles. E a gente nota que eles se sentem muito valorizados quando a gente fala um simples muito obrigado, você é bom, você é 10, a gente costuma dizer lá no administrativo, vocês são os melhorzinhos, vocês são demais. Isso faz total diferença, né? Porque até as pessoas brincam com a gente que dizem que a gente é uma líder muito humana, nós somos líderes muito humanos. Mas é exatamente isso, a gente nota essa carência nos colaboradores. E você chegar e só apontar e tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Então, quando você chega e elogia, muda totalmente o trabalho. Na realidade, o foco de vocês não está naquilo que erra, está naquilo que é bom. E se erra é só um detalhe para ser ajustado. Exatamente. E as pessoas, muitas vezes, elas nem querem tanto. Elas só querem ver que elas são úteis, que elas realmente são valorizadas. Querem ser reconhecidas de alguma também forma, quando você né? sabe que você tem um bom líder, que você é bem conduzido, né? Assim, a gente se sente numa zona muito confortável quando eu sei que o meu líder, ele me conduz bem, né? E isso não tira a sua autoridade, não tira o seu respeito de liderança, de realmente a pessoa ter que fazer aquilo que tem que ser feito. O Taylor, ele falou sobre os indicadores, falou sobre a formação de gestores e gerentes, e aí me veio aquela pergunta: o que levou vocês a acreditar nesse projeto do formação de gestores e gerentes? Que vocês foram as primeiras pessoas que fizeram o investimento no curso. Essa necessidade veio lá de trás, né? Quando a gente viu que realmente a gente precisava crescer de alguma forma, precisava aprender que só aquilo que a gente já estava fazendo não era o suficiente. Então, a gente começou a procurar, né? Cursos, a gente pesquisou fora, olhou aqui e tal. E apareceu formação de gestores e gerentes. Aí a gente, é agora, nós vamos fazer. Porque a gente procurou fora, e fora o valor é mais elevado. E eu não digo que é caro, porque conhecimento nunca é caro. Depois, né, que a gente fez o formação, não, eu sempre digo que conhecimento, ele tem um investimento. Ele Exatamente. é questão de prioridade, não é isso? Porque tipo, por exemplo, 3 mil, 4 mil, 7 mil, 5 mil, 15 mil, 60 mil, querendo ou não, é um valor alto. Porém, a questão caro é você ficar sem esse conhecimento. Sim. É a ignorância. E aí, pra gente ir pra fora, tinha passagem, tinha hospedagem, alimentação. E aí, uma colaboradora falou: meninas, eu vi que vai ter aqui o curso de gerente. Aí, eu e a Marina, nós vamos. Nem que a gente divida em 10. Nós iremos. E aí, foi que a Carol, a nossa gerente de RH, falou assim: meninas, eu vou falar com a diretoria para ver se eles não querem estar fazendo esse investimento em vocês. E aí, ela pediu pra gente o roteiro, o cronograma. E ela, não, pois, ok, a gente vai investir em vocês. Porque o que é que acontecia? A gente era muito... Como nós éramos do operacional e saímos para a gestão, a gente precisava ter esse foco maior na gestão. Porque a gente saiu do operacional. Então, o operacional a gente sabia fazer perfeitamente. Mas essa questão de lidar com pessoas, lidar com colaborador, a gente precisava de um conhecimento a mais. E aí foi quando a gente foi para o curso. E eu e a Marina, a gente comenta muito que teve uma virada de chave. Fala um pouco mais pra gente sobre isso, quais foram os principais insights, quais foram assim, as coisas que vocês viram, que já aplicaram, o que é que está na programação para aplicar. Foi realmente esse curso, como a Larissa fala, e a gente sempre fala, na verdade, da virada de chave, né? O nosso comportamento, até ele mudou. Claro, às vezes a gente tem alguns erros, outros, porque nunca vai ser perfeito. Sim. Mas a gente mudou a nossa forma de falar, a nossa forma de conversar com as pessoas. O nosso conhecimento mudou.
E a gente vem com sede, assim, de eu quero mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Inclusive, a gente vai dar um treinamento para os líderes baseado no que a gente aprendeu no curso, né? A gente está se desafiando aí para reunir o pessoal e realmente mostrar para eles a importância. A gente quer focar muito na questão da cultura da empresa, né? A gente realmente quer fortalecer isso, porque a gente ainda sente, às vezes, que falta. Nunca parece que não é o suficiente ainda. Então, a gente realmente quer fortalecer isso, que eles entendam, que eles abracem cada vez mais a camisa da empresa, né? Que eles realmente venham se dedicar e que se sintam felizes e valorizados na empresa, pela gente como um todo. Para mim, a virada de chave foi quando foi falado, né, que se a equipe, que a gente conversa muito, se a equipe ela vai bem, é um trabalho muito bom da equipe. Mas se a equipe vai mal, é o gestor. É o gestor. A gente fala muito isso. Então, isso pegou muito a gente. Então, assim, aquela questão da autorresponsabilidade. A gente pegar e analisar de fato. E a gente estava passando por uma situação parecida com isso na empresa. E depois a gente viu que nós erramos. Nós falhamos como gestor e como líder. E aquilo ali pra gente foi uma virada de chave. Porque o que é que acontece? Muitos líderes hoje e gestores, eles não sabem se autoanalisar, se autoavaliar. Eles procuram culpados. Isso aqui não está dando certo por causa dele, desse funcionário, desse colaborador. Mas será que ele ensinou correto? Será que ele deu o treinamento adequado? Será se ele deu as ferramentas? Você está acompanhando? Sim, exatamente. Então, quando foi falado isso no curso, foi assim uma coisa, meu Deus. De fato, a gente tem que se analisar. Não é só jogar para o colaborador. E outra coisa foi a questão da cultura da empresa. E da gente estar sempre trabalhando e buscando isso. E a gente gostou do curso, porque o curso ele não trata somente disso. A gente conseguiu ver DRE, analisar, marketing, feedbacks, que é extremamente importante, né? É delicado, e feedback ali, né? De uma forma bem diferente, Exato. bem profunda, porque eu trago feedback hoje de uma forma muito voltada para a neurociência. Eu trago exatamente para você entender como é que o cérebro funciona, porque o líder, qual a dificuldade dele ao dar feedback? Porque ele acha que dar feedback é só aquele feedback sanduíche, elogio, aí você vai lá, elogia, fala o ponto a melhorar, depois elogia, dá um abraço apertado e acha que está tudo certo. E não, você precisa entender dessas camadas do ser humano, você precisa realmente entender que quando você vai dar um feedback, você acessa as feridas, como eu já falei. Então, assim, é bem mais complexo. Então, tem que ter esse conhecimento mais apurado. O feedback é um processo, né? Que você não pode fazer um feedback sem estar estruturado. E quem vai dar o feedback também precisa ter o quê? Credibilidade. Sim. Não é verdade? Porque às vezes a pessoa vai dar um feedback e aquela pessoa faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E o colaborador, ele jamais vai respeitar um líder que ele não admira. Um líder que ele não veja... Ele pode até no início ficar com aquela birra, mas quando ele vê que você é um líder capacitado, um líder que tem conhecimento, uma hora ou outra ele cede, ou então ele sai. É engraçado que depois do curso a gente tem ouvido muito, meu Deus, mas vocês mudaram tanto. Vocês não são a mesma pessoa, o que aconteceu? A gente escuta muito isso, mas realmente é aquilo da virada de chave, da gente querer ter uma postura melhor, da gente saber falar melhor com os meninos e tudo mais. Então, realmente, a gente escuta muito isso. Antes de fazer o curso, eu fiz um MBA, né? Uma pós de gestão. Mas eu abandonei porque era muito superficial. Muito superficial. Então, tudo que estava sendo falado, eu falava para a Marina, eu tô indo para essa aula, mas eu não tô tendo... A prática disso, né? Tipo assim, não era profundo, né? Não era. Tudo... É tanto que aí... Exato. Aí eu fiquei, meu Deus, será que esse curso de gestores, com 3 dias, vai conseguir? E conseguiu, né? Então, assim, de fato, o conteúdo é muito rico. A gente consegue visualizar. Eu acho que lá, né, tinha vários segmentos, né? Beleza, a gente na alimentação. E o engraçado é que vocês falaram de uma forma que dá para encaixar... Todo mundo. Em todo mundo. Então, várias situações, ficava eu e a Marina se cutucando. Isso aqui é importante pra gente. Então, a gente conseguiu levar na prática os conhecimentos que a gente o conhecimento que a gente aprendeu.
que a gente visualizou. O curso ele foi pensado é um pensamento nosso, uma premissa nossa. Uma empresa, ela é muito holística, são muitos setores que ele tem que andar de forma em paralelo e se comunicando bem. E se a gente não pensa dessa forma, se eu pensar no comercial, só em comercial e não pensar no financeiro, não vai dar tão certo. Se eu pensar na parte de processo, na parte operacional, sem entender o financeiro, não vou conseguir entender ou engajar o propósito. Vocês mesmos aqui falaram no começo que eu vou engajar a equipe para poder seguir a ficha técnica, mas vou dizer o porquê é importante, porque isso impacta lá no financeiro, impede da empresa crescer, né? Então, o curso ele visa isso, né? Visa ter uma abordagem completa na empresa, a parte de pessoas, processos, na parte de finanças, a parte de comercial, de marketing. Exatamente. Imagina só, vocês fizeram a primeira turma, que foi em abril. Isso. Imagina só se vocês não tivessem feito a primeira turma em abril, fossem fazer agora a turma de setembro. Quanto tempo vocês teriam perdido aí? Com certeza. Com certeza. A gente ia ter perdido, né? A gente não ia estar aplicando tudo que a gente aprendeu. É por isso que é importante você saber o que você quer. Porque quando vocês foram para essa função de gestão, que vocês saíram do operacional, vocês já viram que tinha uma necessidade de se capacitar. Sim. E hoje em dia, o que é que eu percebo? Que as pessoas, às vezes, elas não entendem a importância de um gerente. E eu sempre digo que o primeiro gerente da empresa é o dono. Porque como é que o dono vai te cobrar se ele não sabe? O dono, primeiramente, antes dele ficar lá totalmente no estratégico, ele tem que conhecer o seu negócio. Ele tem que saber os gargalos, ele tem que saber exatamente como funciona para poder ele cobrar. E aí, depois que ele vai subindo, ele precisa deixar pessoas capacitadas no lugar que sejam gestores. O que é que eu chego hoje muito nas empresas? Eu vejo gerentes no operacional. Gerentes que têm um cargo de gerente, ganham como gerente, está lá, mas a única coisa que ele não faz é gestão. Porque muitas vezes ele não sabe fazer e ele entende que vai ser produtivo fazendo o operacional de alguma forma. Só que quando você vai para o operacional, você perdeu a visão da do empresa. negócio, você perdeu o fio da meada mesmo. É isso que a Danuska fala muito, né? Porque realmente, antes, a gente estava muito no operacional. Estava na gestão, mas continuava ali. Aí a Danuska, não, meninas, tá na hora de vocês se desprenderem, tá na hora de vocês passarem o que vocês fazem para as meninas, né? E começar a ter uma visão de um todo da empresa. Uma visão mais holística da Já empresa. estratégica, né? E aí, nessa época, quando a gente estava ainda muito no operacional, a gente vivia apagando incêndio. Era. A gente vivia apagando incêndio. Por quê? Talvez Porque a vocês gente nem não pudessem estar aqui hoje, né? Exatamente. Se estivesse no operacional, porque 10h42 já tem um almoço. Exato. E aí vocês iriam estar aí extremamente sobrecarregadas. Hoje, a nossa empresa, a Danuska e o Zé Luiz, eles têm muito disso. Eles dão um exemplo pra gente, para os nossos colaboradores, no sentido de que eles apoiam treinamento, eles apoiam estudo, tanto que eles investem neles e na empresa. E o que eles sempre falam é exatamente isso, que a gente tem que passar para o colaborador autonomia e que eles sejam resolutivos. Hoje a gente consegue se ausentar da empresa, tanto eles como a gente consegue se ausentar da empresa tranquilamente. Por quê? Tudo flui, porque a nossa equipe de líderes de setores, os nossos gerentes, eles conseguem levar a empresa, né? Eles já têm uma maturidade muito boa. Quando chega um problema para a gente, ele já chega automaticamente com a solução. Eles têm muito de dizer, meu Deus, se eu não resolver isso aqui, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu vou resolver e depois eu só passo o que aconteceu para a gente. E, às vezes, os donos nem precisam ficar sabendo, já está resolvido, já está tudo ok. Então, realmente, eles são muito capazes e muito independentes, né? O Zé Luiz, ele sempre fala, vocês resolvam, vocês precisam resolver, vocês são capazes, eu confio em vocês. Ele fala muito isso, e a Danuska também. Então, isso dá um encorajamento tão grande na gente, eu não preciso falar, eu sou capaz, então vou resolver aqui. E aí, pronto, a gente encontra a solução rápida, fácil e já está tudo resolvido. E a nossa promessa no curso é exatamente sobre isso. O quanto que você é empresário, o quanto que você é gerente, tem ficado sobrecarregado por você ter um time que realmente não está dando ali os resultados que você espera. Por você não ter um time produtivo, não ter um time eficiente, não ter um time maduro. Eu falo muito, inclusive falei lá no treinamento, das fases do bebê, da criança, do adolescente e do adulto. É muito ruim você trabalhar em uma empresa
com várias pessoas adultas de idade, porém crianças, bebês e adolescentes em maturidade emocional. Sim. Então, um dos pontos que a gente trabalha muito é exatamente para que o dono e o gerente e o gestor, no caso, né, ele deixe de ser refém da sua equipe. Eu até fiz um vídeo essa semana no meu Instagram falando que demissão também é uma ferramenta de gestão. Exato. Então, eu acredito que é muito simples. Você me contrata e eu vou lhe prestar um serviço e você vai me pagar. Então, a gente já alinha o que você espera de mim, o que eu vou lhe dar e está tudo certo. Se eu não estiver fazendo de acordo com o que você pediu, eu vou ter que melhorar. Se eu realmente não tiver performance para aquilo, eu vou ter que lhe dizer que não dá para mim. Agora, se eu não estou fazendo como você quer, você vem me chamar a atenção e eu vou dar piti, eu vou ficar emburrada, eu vou ficar com a cara feia, destratando as pessoas. Isso aí não pode, um empresário jamais pode permitir isso numa empresa. Você quer me deixar chateadíssima, eu chegar numa empresa e ter lá um colaborador destratando um cliente, ou com a cara feia. Eu fico muito chateada com isso. Dá vontade de perguntar, minha filha, me diga uma coisa, por que você está trabalhando aqui hoje? Vá para sua casa, peça uma folga. Tá entendendo? Agora, se você decidiu vir, não importa o problema que você está passando, você vai ter que chegar aqui e vai ter que dar o seu melhor. Então, a gente trabalha muito isso sobre o dono do negócio deixar de ser refém da sua equipe. Dele ter uma equipe realmente comprometida, uma equipe produtiva, uma equipe alinhada com os valores. Sim. E ele também fazendo a sua parte, que é o quê? Treinando, explicando o que ele espera da pessoa. Então, isso é o nosso ponto dentro do treinamento. Como o Taylor disse, nós pensamos numa empresa como um todo. A empresa ela não anda sozinha, ela é um corpo. Né? Tem o financeiro, que vai dar ali os indicadores para que você possa realmente bater metas, para que as pessoas possam se engajar. Você tem que entender de tudo. Exatamente. Você tem que... É porque, assim, nós somos um time. Se o operacional vai ruim, o financeiro vai ruim. E vice-versa. Então, a gente tem que trabalhar sempre alinhados. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, exatamente. Eu gosto muito de fazer uma comparação com um time de futebol. Se olhar um time de futebol, ali, o banco de reserva tem que estar ok. Os atacantes tem que estar ok. O técnico tem que estar ok. A equipe médica tem que estar ok. A equipe de fisioterapeutas tem que estar ok. Então, ou seja, envolve muita gente. Às vezes a gente olha só para o time em campo, mas a gente não olha porque está na retaguarda, né? Numa empresa da mesma forma. Na empresa, quando eu entro lá no Gran Cru, ali não é só aquele espaço onde a gente senta. Ali é o que a gente vê. Ali é o que a gente vê. Né? Por trás, existem muitas coisas rodando. Existe um mundo por trás. Existe um mundo e rodando de forma em sincronia com tudo, para que as coisas funcionem. E também você me fez lembrar o quê? Que o teu colaborador, ele precisa estar muito treinado, e aquela palavrinha que eu gosto muito de dizer, com reservas emocionais também, porque ele vai receber ali vários tipos de clientes. Sim. Vai ter o cliente bêbado, porque vai beber demais. Vai ter o cliente arrogante. Vai ter o cliente legal. Vai ter o cliente exigente. Vai ter o cliente chato. Vai ter o cliente bad fit, que é aquele que é para você mandar lá para a concorrência. Então, é responsabilidade da empresa fazer com que o colaborador tenha esse equilíbrio de lidar com essas situações. Eu digo muito para as pessoas que eu treino, no sentido de que, olha, por mais que a pessoa lhe humilhe, você precisa... inteligência emocional para se manter equilíbrio ali, conduzir a situação. Porque você pode até revidar, mas... A minha cultura, tá? Eu não estou dizendo que é certo. A minha cultura é de que se você estiver certo e você errar, você termina perdendo a razão. Então, eu, Karine, prefiro engolir às vezes e ter a razão ali de não ter perdido o meu autocontrole. Mas tem situações que a gente não consegue controlar, né? Então, assim, é um ponto que a gente precisa bater muito com o nosso colaborador para que ele tenha essa reserva emocional. Porque não é fácil, às vezes, se ser humilhado, você ser destratado, porque tem cliente de todo jeito. Tem cliente de toda forma. Tem um cliente que no final não quer pagar, que achou que não consumiu. Que não consumiu, perdeu ali o controle. Mas é engraçado realmente a nossa equipe, que os meninos eles sabem lidar demais com o público, né? A gente sempre fala que o cliente é o mais importante. Ele tem que entrar e sair satisfeito, independente de qualquer coisa. E, às vezes, realmente acontece uma coisinha ou outra, mas os meninos, no final, dizem, mas não sei o quê, cliente assim, cliente... Não, gente, mas vai dar certo. Aí tem aquela conversa com o gerente, aí depois eles... É
é assim mesmo. Mas eles são, tanto dos mais novos, a gente tem uns garçons mais novos, tem uns mais velhos, mas realmente todos têm, assim, uma Sabe cabeça conduzir, né? e uma sabedoria de saber conduzir as situações. Mas isso tudo é por conta da cultura. Sim. Sim. Porque se não tivesse isso, certamente vocês teriam muitos desassossegos. Ó, os consultores, tanto da matriz como filial, a gente não bate cabeça com eles, Não. a gente não tem dor de cabeça com eles. Eles são, assim, maravilhosos. Eles conduzem o trabalho de forma correta, de forma efetiva. Então, a gente não tem trabalho com eles de forma alguma. É muito tranquilo. Às vezes é só um ajuste ou outro, um Sim. pequeno alinhamento, mas assim, algo mais Mas grave, super assim, tranquilo. não tem. Maravilha. Marina e Larissa, um prazer enorme receber vocês aqui. Eu amei nosso bate-papo. Foi um muito momento incrível. Muito incrível, um momento muito aprendizado. É muito bom quando a gente entende assim, o que está nos bastidores, né? O que está por trás. Às vezes a gente, quando vai num estabelecimento, a gente só olha o que está ali visível, Sim, né? sim. Acha E que é aí, fácil, né? acha Acho que que é eu vou botar um fácil, né? restaurante. Restaurante dá Mas- dinheiro, não é? Dá Tipo dinheiro, isso, né? Você eita. não sabe como é difícil Não você colocar uma ficha sabe. técnica para ir lá Esse rodar. povo rico Verdade. fica, né? Fica pensando assim, não sabe o que tem É por muito trás. fácil. E a gente que agradece passar um pouquinho, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina para vocês. Espero que tenha ficado claro É. que a gente explicou aqui. E é um prazer ter recebido esse convite de vocês. Eu também quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço, pelo compartilhamento, né, de informações e tudo mais. Eu sou muito grata. Nós é que somos, Nós é que não é, somos. Taylor? Sejam muito bem-vindas. Sempre que precisar de qualquer orientação, pode contar comigo, com o Taylor. Vocês fazem parte aí da nossa vida também. Porque quando vocês decidem dar o tempo de vocês para nos ouvir em um treinamento, aquilo ali é muito importante para a gente. Então, vocês fazem parte do nosso ecossistema, da nossa vida. E claro que eu não poderia deixar de honrá-las nesse momento aqui do Profissão Gestor, que é a nossa temporada do Vem Cá Podcast. Então, eu deixei uma caneca para vocês, uma caneta de presente, para que vocês sempre lembrem desse momento. E vamos brindar, marcar esse momento aqui muito especial. Então, terminamos aqui mais um episódio. Conto com você sempre nos acompanhando aqui, porque tem muito conteúdo valioso para que você possa se tornar cada vez mais um profissional de sucesso. Até a próxima semana. Um grande beijo.